ciladas do demônio, por poder de Deus, instantemente nos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitaram o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Que assim seja. Amém. Entregamos cada palavra dessa direção espiritual e o coração de todos que vão ouvir a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, paz e bem. Boa noite, paz e bem. Então, nessa direção de hoje, senti que será um pouco mais ampla do que só para a nossa comunidade, né? Então, todos aqueles que vão assistir essa direção, seja pela internet ou ouvir o áudio dessa direção, quero dizer a todos que não tenho, né, a presunção de tirar o cisco do olho de ninguém, né, como o Evangelho diz hoje, porque eu mesmo tenho uma trave no meu. E juntos vamos tirando, né, pedindo que Deus, seu Espírito Santo, vai nos ajudando a enxergar melhor o que Ele tem para nós, a verdade do Evangelho na nossa vida e a verdade da nossa vida no Evangelho de Jesus. Mas como missionário voz dos pobres que sou, e cumprindo o que o Senhor Jesus me pediu, partilho essa pregação com todos que vão ouvir, na intenção de que a gente faça uma reflexão sobre como anda a nossa caminhada com Jesus. E se de verdade nós seguimos esse Jesus do Evangelho, ou seguimos um Jesus que inventamos, que é mais fácil de seguir. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, no versículo 13, está escrito assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Com essa leitura, começo essa nossa reflexão breve sobre o que o Senhor Jesus espera de nós a cada dia. O que o Papa Francisco tem pedido para a igreja, para onde que o Espírito Santo tem impulsionado a igreja, e porque muitas vezes nós queremos andar na contramão do Espírito Santo e na mão do Espírito mundano, principalmente no que se refere ao dinheiro, principalmente no que se refere a servir, dizer que serve a Deus, mas com o coração ainda no dinheiro. Quando eu falo dinheiro, não é só dinheiro em espécie, mas é tudo que o dinheiro pode comprar, né? Tudo aquilo que se compra. E é triste quando a gente enxerga esse tipo de mentalidade dentro da igreja. Eu estava lendo um site ontem da Expo Católica, até gravei aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu tô ficando bom nisso aqui, hein? A abertura do site que fala sobre a Expo Católica que vamos ter agora dia 4 e 5 de julho, que graças a Deus nós não estaremos lá, porque nós estaremos na Cracolândia, né? A abertura do site está dizendo assim, propaganda sobre a Expo Católica. A Expo Católica traz uma vasta programação nos 4 dias de evento.
sendo que os 2 primeiros dias são destinados aos eventos de promoção do segmento e voltado para igrejas e para o mercado. Tudo, presta atenção nisso aqui, ó. Tudo é pensado para oferecer ao público comprador uma gama de atividades para o desenvolvimento do seu negócio ou da sua igreja, onde os negócios, dentro da ética e da responsabilidade que a igreja exige, são o foco. Olha o que está escrito nessa frase aqui, ó. Vamos tirar o que está entre parênteses aqui, ó. Tudo é pensado para oferecer ao público comprador uma gama de atividades para o desenvolvimento do seu negócio ou da sua igreja, onde os negócios, a sua igreja, onde os negócios, tirando o parênteses, né, são o foco. Nos 2 últimos dias, as atrações principais buscam atrair o público consumidor, como a música católica, que é representada pela presença maciça dos seus artistas. Programação completa dos eventos paralelos, exposições e tal. Então a gente percebe uma linguagem completamente anti-evangélica. Uma linguagem completamente distante daquilo que Jesus ensina. Uma linguagem que aos pouquinhos foi entrando dentro da igreja e isso foi tomando cara de certo. Então não se fala assim, vão ter cantores católicos e bandas famosas católicas para evangelizar os jovens que lá irão, para evangelizar as ovelhas que lá irão. Olha como que tratam as pessoas que vão lá. Nos últimos dias, as atrações principais buscam atrair o público consumidor. Então deixou de ser ovelha, deixou de ser pessoas para se evangelizar e virou consumidores de algo que nós podemos vender. Então os artistas da música católica que estarão aqui, com certeza não estarão na Cracolândia, não estarão na Praça da Sé, não estarão junto aos que estão sofrendo, os que estão tendo os seus bens roubados na rua, não estarão nas comunidades mais pobres, onde um sacerdote só às vezes tem 5, 6 paróquias para cuidar, onde um ministério de música toca 5, 6 paróquias, porque os artistas vão estar tocando aqui na Expo Católica. Só que não buscando ovelhas para Jesus. Mas olha só que palavra forte. Nos 2 últimos dias, as atrações principais buscam atrair o público consumidor, com uma música católica que é representada pela presença maciça dos seus artistas. E estarão lá mesmo os maiores artistas católicos. Eu vi lá as bandas que vão estar lá. São bandas realmente muito boas. Não são como a banda Voz dos Pobres, né? Mas são bandas muito boas que vão estar lá. E a minha palavra não é contra nenhuma dessas bandas, mas contra a atitude. Que se repense essa atitude. Que não se grave mais música para vender, se grave música para evangelizar. Jesus não disse assim, ide e fazei consumidores, ide e fazei dizimistas. Jesus falou, ide e fazei discípulos meus. Ide e fazei discípulos meus. Onde um evento católico começa a ver as pessoas que vêm para esse evento como consumidores, para mim, que sou ignorante, que não tem nem o primeiro grau completo, não sou teólogo, não sou nada, para mim é um escândalo. Para mim é um escândalo. As pessoas têm sede de Deus. As pessoas vão nas coisas católicas para receber Deus. Elas vão lá para ser tratadas como ovelha, não como consumidor. E como se pode pregar então contra o consumismo, se dentro das coisas católicas se prega o consumismo e trata os cristãos batizados como consumidores? E depois vem com hipocrisia pregando contra o consumismo? Não é isso que o Papa ensina. Não é essa direção que o Espírito Santo está dando para a igreja. Peguei algumas passagens do documento de Aparecida, para vocês que vão assistir e vão me criticar, leiam lá, tá? Que eu não estou inventando nada, é o que está escrito no documento de Aparecida, que inclusive todos os bispos da América Latina assinaram. Todos eles. O evangelista João nos deixou, deixa eu dizer o capítulo aqui primeiro, documento de Aparecida 244. São 3
parágrafos que eu vou pegar com vocês, tá? E depois um parágrafo do direito canônico. O evangelista João nos deixou plasmado com o impacto que a pessoa de Jesus produziu nos primeiros discípulos que o encontraram. Tudo começa com uma pergunta: o que procuram? E a essa pergunta seguiu o convite de Jesus a viver uma experiência. Venham e verão. Olha que lindo isso. O que o documento de Aparecida ensina na experiência do apóstolo São João? Que o segmento de Jesus começa com uma pergunta: o que vocês estão procurando? Estamos procurando Jesus. Então venha e vê. Mas será que as pessoas que vão lá na Expo Católica procurando Jesus, primeiro, será que vão ser perguntados o que procuram? O que está procurando? Para comprar CD aqui, para comprar revista aqui, você está querendo, que está igual no 25 de março. Né? Você anda lá, o cara vai dizer: você está procurando relógio? Tem aqui. Né? E o Evangelho e o documento de Aparecida diz diferente. O que vocês procuram? Jesus. Então venham e façam experiência, venham e vejam. Será que vão ver em nós esse segmento? Será que vão ver em nós? Outra passagem, documento de Aparecida, capítulo 31, diz assim: a igreja deve cumprir a sua missão seguindo os passos de Jesus e adotando as suas atitudes. Ele, sendo Senhor e servidor, obediente até a morte e morte de cruz. Ele, sendo rico, escolheu ser pobre por nós, nos ensinando o caminho de nossa vocação de discípulos e de missionários. Olha bem isso. No Evangelho aprendemos a sublime lição de ser pobres seguindo a Jesus pobre, e de anunciar o Evangelho da paz sem bolsa e sem alforje, sem colocar nossa confiança no dinheiro e nem no poder deste mundo. Parece que não bate as coisas, né? Parece que não bate o que a igreja ensina com o que muitas correntes dentro da igreja fazem. É uma incoerência muito grande entre o que se escreve e o que se pratica. E eu falo isso com caridade para que a gente repense essas atitudes. E que nós mesmos, vós dos pobres, nunca caiamos também nesse erro de pregar uma coisa e viver outra coisa. Ainda tem mais uma passagem do documento de Aparecida que diz assim, parágrafo 507. Quanta disciplina de integridade moral necessitamos, entendendo essa disciplina no sentido cristão do autodomínio para fazer o bem, para ser servidor da verdade e do desenvolvimento de nossas tarefas sem nos deixar corromper por favores, por interesses e por vantagens. É necessária muita força e muita perseverança para conservar a honestidade que deve surgir de uma nova educação que rompa o círculo vicioso da corrupção imperante. Então que nesses eventos, principalmente vocês que estão assistindo, que não são missionários, que estão vendo isso no Facebook ou no YouTube, leiam o Evangelho de Jesus. Não tenham medo de conhecer Jesus de verdade. Leiam o que a igreja ensina e façam isso. Chega de fazer eventos onde os pobres não podem nem entrar. Onde o pobre não pode nem entrar. Dirijo também a palavra como voz dos pobres, na dor de cada pobre que vê tantas manifestações em favor do pobre escritas e nenhuma delas cumpridas. E quando os pobres encontram dificuldades dentro das próprias paróquias, e quando se chega e a gente acaba fazendo tudo como se fosse um comércio, se chega na secretaria da paróquia para marcar um casamento, ninguém está preocupado em falar para os noivos: olha, o casamento tem essa responsabilidade, tem essa, vocês já rezaram, vocês já viram. A primeira coisa que se recebe é 500 pau.
é R$600 e mais o tapete vermelho é mais 50 e mais os músicos. Ah, não, mas eu vou trazer música, mas tem que pagar. Pode trazer, mas tem que pagar o da paróquia. Eu vi isso muitas vezes. Então a pessoa que está casando, na cabeça dele, ele está comprando um casamento. E tudo que se compra, quando não se quer mais, se joga fora. E depois não adianta fazer campanha em favor do matrimônio se nós não damos testemunha da importância do matrimônio. Se nós acabamos vendendo os sacramentos, a gente não está vendendo, a gente está pondo uma taxa. Se eu pegar uma grade aqui, coloco aqui, essa grade tem uma taxa de R$100, eu estou vendendo a grade por R$100. E isso vai afastando os pobres. Se fala muito da educação, eu vejo muitos pronunciamentos, né, de líderes cristãos e católicos, principalmente autoridades católicas, falando sobre a educação, que é ruim, e é ruim mesmo. Mas se nós temos colégios católicos de qualidade, por que os pobres não podem estudar nos colégios católicos? Porque é R$2.000 a mensalidade, num país onde o salário mínimo não chega a R$800. Então, quando a gente profetizar, a gente precisa colocar a vida ali. A gente não pode ser hipócrita. As faculdades católicas não se abrem para os pobres. A faculdade, uma das mais caras de São Paulo, é a PUC, Pontifícia Universidade Católica, onde os pobres deveriam ter acesso. Aí dizem assim, não, mas a gente tem uma cota de bolsa. Por que dar o resto para os pobres? Por que dar uma pequena parte? Por que separar uma bolsa para os pobres se a igreja, o documento de aparição nós acabamos de ouvir aqui, dizendo que a igreja deve seguir os passos de Jesus. Às vezes eu vejo criticando as coisas que estão se aprendendo no estudo público, sim, mas então ofereça uma proposta diferente. Então os colégios católicos estão ensinando certo, então deixa a molecada da favela entrar lá para aprender. Se a gente acredita no que a gente está ensinando e que o nosso ensino é melhor, então abre para os meninos da favela aprender. Depois não adianta reclamar que os meninos viraram bandido, que viraram isso, que viraram aquilo. Se dentro das paróquias não tem acesso, né? Eu falo isso porque isso é uma coisa que dói no coração dos pobres. Essa incoerência, sabe? Os pobres não são bobos, não. Os pobres não são bobos. Eles conseguem enxergar uma coisa bonita postada ali na internet, uma frase bonita, um documento bem escrito, um negócio muito bonito, mas eles chegam nas paróquias, nos colégios católicos, nas universidades católicas e encontram exatamente o contrário do que está escrito. E não foi eles que escreveram, foi o magistério da igreja. E o que está escrito é certo, então que se ponha isso em prática, né? O que adianta ficar fazendo tanto plano pastoral, plano para isso, plano para aquilo, plano para isso outro, escreve um documento, escreve outro documento e não quer viver nenhuma página de um? Isso não agrada a Deus. E mesmo que qualquer pessoa te diga ao contrário, pode ser a autoridade que for, te diga ao contrário disso, saiba que no dia da nossa morte, o que vai valer é isso aqui. O que vai valer é a verdade do que somos, não aquilo que falamos, aquilo que buscamos ver de verdade. Termino com o cano do Código de Direito Canônico, capítulo 848, cano 848, está escrito assim, que além das ofertas estabelecidas pela autoridade competente, o ministro nada peça pela administração de sacramentos, tomando sempre cuidado para que os necessitados não sejam privados do auxílio dos sacramentos por causa da sua pobreza. Código de Direito Canônico. E isso está acontecendo. Pessoas estão sendo privadas dos sacramentos, principalmente dos processos no tribunal eclesiástico. Vocês sabem quanto que custam para você, um casal pobre, entrar com um processo de nulidade matrimonial, por exemplo? São 10 salários mínimos, 12 salários mínimos. E o veredito só sai depois que você paga a última parcela. Eu vi casais que tinham mais dinheiro e conseguiram pagar à vista isso, e em 6 meses estava lá com
tua nulidade pronta. E eu vi outros pobres que não conseguiram e tiveram que parcelar isso, e muitas vezes, e só depois de muitos anos conseguiram sair o processo. Isso é corrupção. Pelo amor de Deus, isso é um erro gravíssimo que se comete, e isso não passará diante dos olhos de Deus. Isso é gravíssimo, gravíssimo, contra tudo que a igreja ensina. Então, se um pobre chega no tribunal eclesiástico, coitadinho, não foi bem instruído no casamento, acabou casando com qualquer pessoa porque se vende um matrimônio. Então casou ali e não era aquilo que esperava, acabou se separando, vai ficar para sempre excluído da comunhão. Porque tenta fazer o voto de nulidade, chega lá, a primeira coisa que dão é a conta, é o preço. Deus tenha piedade de nós. E eu me incluo nisso, porque eu sou igreja também. E partilho isso com todos vocês que estão assistindo essa direção, que vão assistir ainda. Rezemos pela igreja de Cristo, que ela é a igreja de Cristo, e apesar de todas essas chagas, continua sendo o corpo de Cristo. Mas procuremos também pôr azeite nas chagas de Cristo. E não dar vinagre para Jesus já tão machucado beber. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para que seja louvado.